Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu quero aproveitar este compromisso do Brusque para falar de um jogador que jogou em Brusque. Não jogou no Brusque, mas jogou no Paysandu nos anos 1980. O Paysandu era um clube referência em Brusque, assim como o Carlos Renault. O Paysandu está afastado do profissionalismo, mas em breve vai voltar a competições profissionais. E eu vou falar de Django. Django, um centroavante matador que jogou em grandes equipes, jogou no Primavera, Ituano, União Agrícola Barbarense, campeão pernambucano, jogando pelo Santa Cruz, Juventus. Eu vou contar a história do Django aqui no futebol interior. E é muito gostoso eu falar do Django, porque há mais de 40 anos atrás, eu trabalhando na Rádio Jornal de Indaiatuba, AM 1470, eu participava de transmissões que tinham o Django. Uma equipe maravilhosa. O narrador era o Croco Júnior, um dos melhores narradores que eu já tive a oportunidade de trabalhar e de ouvir. O comentarista era Moura Napoli, o outro era o Alberto Zoca, o comentarista que não pipoca. Os repórteres eram o José Queiroz, hoje vereador em Porto Feliz, o Coquinho, e o Rubinho Queiroz. E eu era o plantão esportivo da Rádio Jornal. Vou falar de Django. Luiz Paulo Lemes, o Django, nascido em Itu no dia 1º de agosto de 1958. Django continua morando em Itu, trabalha com projetos ligados ao esporte. Django é um apelido de um personagem muito famoso no cinema nos anos 1960. Django começou jogando nas categorias de base do FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Não chegou a ser muito aproveitado e foi para Porto Feliz disputar um campeonato amador, a Copa Arizona, e não poderia ter sido com mais sucesso a passagem de Django no futebol amador, jogando pela Porto Felicense. Em 1978, Django foi campeão brasileiro, isso mesmo, campeão brasileiro da Copa Arizona, jogando pela Porto Felicense. O futebol interior resgata o gol do título da Porto Felicense num trabalho de pesquisa Rádio Emissora Porto Felicense, na narração de Croco Júnior e a participação de Mauro Nóbrega aqui no futebol interior. Um gol histórico, um gol lendário de Django, o gol do título da Copa Arizona, só aqui no futebol interior. Uma jogada ensaiada, provavelmente ensaiada. Roberto lançou muito bem, a Dudek entrou e o Aldo saiu muito bem do gol. Se não for a sua bela saída, e a Porto Felicense teria aí o seu primeiro gol. Rodada destinada por Jesus sobre o Rodrigo. Gol! Número 11, olhando de cabeça um cruzamento de Gilson pela ponta esquerda. Quando eram decorridos 45 minutos de luta na etapa inicial. E está lá um golaço de Django. Vibração total da torcida bolsoeira, Mauro Nóbrega. Eu dizia, Croco, que a Porto Felicense crescia de produção no encerramento após os 30 minutos. E já fazia por merecer a conquista do seu primeiro gol. E esse gol nasceu exatamente do setor canhoto e para fazer justiça. O Django, Zaquetalonce, acabou por fazer de cabeça o gol. Justiça será feita. Que delícia, que fantástica esta narração. O rádio esportivo sempre muito forte. Croco Júnior narrando, Mauro Nóbrega participando. Gol lendário de Django. E Django voltou para Itu, acabou se profissionalizando na Saltense e daí foi para a União Agrícola Barbarense. E em 1981, Vadu, presidente lendário do Primavera,
foi até Santa Bárbara do Oeste e, como o Django não estava sendo muito aproveitado na equipe de Santa Bárbara do Oeste, contratou o Django para o Primavera. E a partir do Primavera, a carreira de Django desabrochou. Ele participou da fase mágica do Primavera. Você está vendo uma foto do Django no Primavera em 1982. Talvez o melhor time de todos os tempos do Primavera. Em pé, Teteu, Jânio, o goleiro Ellison, Paulo Roberto, meu amigo Paulo Roberto, comentarista de rádio em Poços de Caldas, Wilson Chitinha e Ercides, agachados, Ivan, o terrível, Lincoln, infelizmente Lincoln é falecido, assim como o zagueiro Jânio, Django, Júlio César e Adival. No Primavera, Django marcou época, talvez um dos mais importantes jogadores da história do time de Indaiatuba. Nesta foto, uma curiosidade. Olha quem é o ponta esquerda. Agachado, o Django é o terceiro, o centroavante da foto. E o ponta esquerda é o Mauro Van Basten, que jogou na Ponte, Palmeiras, Corinthians. Django no Primavera, uma lenda. Django, depois do Primavera, foi negociado com o Juventus. Eu lembro bem desta temporada de Django no Juventus. Tanto é que a Rádio Jornal foi até transmitir a estreia de Django com a camisa juventina. Em 1982, Django no Juventus. Em pé, o goleiro César Paulo Martins, Cardoso Deodoro Leís e Bizi, Mário, Django, Sidney, Gatãozinho e Trajano. Django voltou ao Primavera e em 1984 esteve retornando ao Ituano, Ferroviário Atlético Ituano. Nesta foto, eu narrei este jogo, 1984. Este jogo foi em Aparecida do Norte, 1984. Eu narrei este jogo, Rádio Convenção de Itu, AM 670. Eu estive em Aparecida do Norte, foi 1-1, Ituano e Aparecida. Os comentários foram de João Carneiro e as reportagens de Geraldo Oliveira. Olha aí a imagem de Geraldo Oliveira na imprensa de Itu. Nesta foto, o goleiro é Gilberto, depois vem ele Carlos, Django e Pereira. O Django em pé, agachados, o primeiro é Ivan, depois vem Ezequiel. Django muito bem também no Ituano, esteve emprestado pelo Primavera de Indaiatuba ao São Bernardo, Paysandu de Brusque, 15 de Uberlândia e foi vendido para Inter de Limeira. Você vê Django na Inter de Limeira. Olha o goleiro, Luiz Antônio, que jogou no Cruzeiro. Django da Inter de Limeira voltou ao Primavera de Indaiatuba. Outra fase importante de Django no Santa Cruz em 1983. Campeão pernambucano e autor do gol 4.000 em cima do Náutico. Você vê nesta foto o Santa Cruz, campeão em 1983. No pique, Luiz Neto, Enágio, Ivan, Bebeto, Peu, Henrique, Django, Birigui e Ângelo. Django é o antepenúltimo antes do Birigui. Agachados, Gabriel, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Zé do Carmo, Gomes, campeão no Guarani, campeão no Curitiba, Edson e Almeida. Django, uma lenda também em Recife, com o título que conquistou com a camisa do Santa Cruz. Esteve na Alemanha, ficou 2 temporadas na Alemanha. Django foi muito bem na Alemanha, jogou em divisões inferiores, mas foi muito bem. E na volta esteve no Capivariano, ABC de Natal, Lençoense, Guarani Saltense e encerrou a carreira no Estrela de Porto Feliz. Nesta imagem, você vê Django recebendo uma homenagem do presidente Eliseu Aparecido Marques Silva,
presidente do Primavera, prestando uma homenagem a Django, 62 gols com a camisa do Primavera. Django talvez seja o único jogador que jogou em todos os times profissionais da região ituana. Saltense, Primavera, Ituano, Capivariano, Guarani Saltense e Estrela de Porto Feliz. Tem um filho do Django que também jogou bola e jogou muito bem, é o Trevor, atacante que jogou em várias equipes da região. Hoje, Django mora em Itu, como eu disse, sua cidade natal. Muito gostoso contar a história do Django. Um internauta mandou um e-mail para o Futebol Interior, pedido feito, pedido atendido, e eu contei a história do Django. E é uma história que eu gosto de contar porque remete a cerca de 40 anos atrás, Rádio Jornal de Indaiatuba. Eu acompanhei, eu cheguei a transmitir pela Rádio Jornal partidas do Django, o 9 do Primavera, na fase mágica do Primavera em 1982. Aliás, se você quer que eu conte a história de alguém, fale aqui com o Futebol Interior, futebolinterior.com.br. Você sabe, se a notícia de futebol não está no Futebol Interior, é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior.